Hoje nós vamos falar sobre 5 livros muito bons para ajudar a gente a compreender o nosso tempo moderno. Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! Hoje a gente vai começar um quadro que eu pretendo lançar de tempos em tempos, onde a gente vai falar sobre 5 livros para se entender o tempo atual. A gente vai ser uma análise não tão profunda quando a gente fala de um livro especificamente. A ideia é justamente aumentar a quantidade de obras que um vídeo está abordando com um comentário um pouco mais resumido e que sirva para apresentar uma quantidade maior de obras para quem assistir nos nossos vídeos. O primeiro livro que nós vamos falar é um livro extremamente conhecido, muito bem vendido, de um autor que é muito reconhecido, que é Modernidade Líquida, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, obra que ele lançou em 1999. Essa obra se enquadra dentro dessas ideias de pós-modernidade, de você ter uma sociedade que se formou nos últimos 40, 50 anos, que teria características diferentes dos tempos anteriores. O Bauman, ele recusa esse termo pós-modernidade, ele usa o termo modernidade líquida, que seria justamente o contrário a uma modernidade sólida que existia nos tempos anteriores. Nessa modernidade líquida, tudo aquilo que forma uma sociedade justamente teria uma característica mais fluida, nada seria tão permanente, ou seja, a capacidade de mudar, a capacidade de se adaptar, de se alterar seria muito maior, porque os nossos tempos eles são líquidos, ele não é a mesma solidez de tempos atrás, e isso causa diversas mudanças no nosso mundo atual, como por exemplo a esfera privada que invade a esfera pública, essa é a questão de se querer saber sobre a vida privada dos outros, como através de reality shows, ou então pessoas que se expõem até em demasia em redes sociais. A ideia do medo da solidão que faz com que essa abertura aconteça. Ele próprio escreve que na época da década de 40, 50, por causa do fascismo e do nazismo, o medo era que houvesse uma invasão da privacidade. Já atualmente, ao contrário, o medo da solidão é tamanha que a pessoa ela inverte essa lógica, ela quer ser observada, ela quer uma câmera apontada para ela mostrando a vida dela, será uma espécie de auto Big Brother. Ou seja, então a gente tem uma sociedade atual que tem uma mudança bastante pertinente com relação ao anterior, porque toda a rede de valores, toda a rede de socialização, tudo isso se tornou fluido. A segunda obra que nós vamos falar é Tempo das Tribos, do Michel Maffesoli, que foi lançado no ano de 1988. O autor também se enquadra nessa ideia de pós-modernidade. A forma como ele enxerga o mundo atual é que os grandes modelos sociais, como por exemplo o nacionalismo, o patriotismo, uma vinculação à terra, uma vinculação à família, isso estaria perdendo força e dando espaço para uma forma nova de surgir socialização. Ele considera que os tempos modernos eles têm sociedades que são formadas por meio de tribos. As pessoas vão se correlacionar não mais por antigos padrões, como por exemplo o padrão da vizinhança, ou então o padrão da nacionalidade. Eu sou próximo do fulano porque ele é da minha cidade.
eu sou próximo a Cicrano porque ele mora na mesma rua que ou eu sou próximo a Cicrano porque nós vivemos debaixo do mesmo sistema pátrio. Esses valores seriam dado lugar para uma outra forma de socialização. Eu sou próximo a essa pessoa não por causa desse tipo de tradição em si, porque nós temos uma série de laços sociais, antropológicos, culturais, econômicos, empregatícios, que sejam semelhantes e geram essa proximidade. A gente pode pensar aí nos diversos grupos culturais que surgem, como por exemplo um grupo de pessoas que gostam de pagode e tem alguma socialização por causa disso, um grupo que é formado por grafiteiros, ou pensar então em um sindicato que discute questões em comum, ou seja, a socialização vai ser formada por esse laço de identificação. Tanto é que a gente pode pensar nos nossos tempos atuais um adolescente que se sente muito mais próximo com alguém que mora a 1000 quilômetros de distância e gosta do mesmo jogo eletrônico que ele, do que com o seu vizinho que mora na casa ao lado. Ou seja, uma proximidade de gostos online à distância gera uma relação maior do que a mera proximidade física ou essa questão tradicional de você ser próximo ao vizinho. Então, a modernidade se caracteriza por uma forma nova de composição de grupos sociais. O próximo livro é A Era do Capitalismo de Vigilância, que foi escrito por Shoshana Zuboff e publicado no ano de 2018. O argumento dessa autora é que o modelo do capitalismo atual, em especial o capitalismo que está ligado à tecnologia da informação, ele está criando uma forma de sistema que invade a privacidade, e isso se dá de uma tal forma que está justamente consumindo, está aglutinando dados pessoais, está tornando a privacidade algo cada vez mais difícil de conseguir se manter. Pegar grandes conglomerados como Google, como Facebook, como Instagram e até mesmo servidores de internet, servidores de e-mail, todos esses tipos de empresa, elas conseguem lucrar em cima de dados pessoais dos seus usuários, como idade, gênero, preferência, faixa de renda. Então, todas as informações das pessoas que usam a internet estão justamente nas mãos de empresas. E de que forma isso pode ser usado? De qual forma os seus dados que estão nas mãos de pessoas que você não conhece serão tratados? Como isso pode justamente causar algum tipo de prejuízo a longo prazo? Como saber da sua privacidade de uma forma tão ampla pode ser algo seguro? Pode acontecer de forma segura? Será que existe de fato uma segurança nisso? Será que pode vir a surgir algum problema até mais grave diante dessa situação em que todos nós estamos tendo os nossos passos vigiados? Aonde a gente vai é registrado pelo GPS dos nossos celulares, câmeras registram tudo o que acontece, nós mesmos nos abrimos em demasia para tecnologias e informação. Então, o quanto é seguro poder utilizar essas tecnologias e o quanto existe uma ética dentro das empresas que conseguem justamente possuir tantos dados sobre as pessoas. Nosso quarto livro é O Capitalismo no Século XXI, obra escrita pelo economista francês François Piketty, lançado no ano de 2013. Esse foi um livro que causou bastante polêmica, muita gente tentou refutar, muita gente considera errado, enquanto muitos outros veem nele justamente um primeiro passo para uma forma nova de se discutir como o capitalismo funciona, em especial como funciona essa questão relacionada às desigualdades econômicas. O Piketty analisa uma série de dados econômicos a nível mundial, em especial com relação à França,
que é onde existe um escopo maior historicamente com relação a dados econômicos, e ele nota que você tem ciclos de desigualdades econômicas no capitalismo. Quando o capitalismo surgiu, houve um aumento de desigualdade. Foi justamente nessa época em que surgiu os movimentos socialistas, os movimentos que criticavam o capitalismo. No século XX houve um período de mudança, houve uma redução das desigualdades econômicas ali por volta da década de 20 até a década de 1970. Seria esse período que seria a era de ouro do capitalismo, que apontaria que o capitalismo gera mudanças positivas para os cidadãos, que oferece poder de compra para todos, que diminui desigualdades sociais, que oferece condições de vida mais dignas, só que esse modelo começou a mudar por volta da década de 1970 e 1980. Isso pode ser visto por dois motivos. Um deles é que o capitalismo se tornou muito mais agressivo. Se na década de 1920, 1930 você tinha empresas como a Ford, como a General Electric, eram empresas que buscavam uma solidez, então elas tinham na parte dos seus lucros um percentual de dividendos para o acionista relativamente pequeno. Havia um interesse muito grande que os lucros se convertessem em novos investimentos, ou então que eles compusessem uma espécie de fundo para dar solidez para essas empresas. Já nos tempos atuais isso se torna mais predatório. Os níveis de dividendos em relação aos lucros é muito maior quando comparado com antigamente. Então existe uma fragilidade muito maior das empresas e existe cada vez então uma quantidade maior de dinheiro que vai para a mão dos acionistas e uma quantidade menor que vai se tornar investimento, que vai gerar empregos, que vai gerar aumento de salários. Uma outra característica também que é apontada é o surgimento de pessoas que se tornam milionárias, que se tornam ricas, sem que seja através da exploração do trabalho. Antigamente, quando se falava sobre uma pessoa rica, você ia falar sobre um empresário, um industrial ou um agricultor, alguém que possuía uma grande quantidade de empregados, então através da mais-valia você teria o lucro para aquele empresário. Já hoje em dia começam a surgir figuras que têm uma grande quantidade de renda sem ser através desse modelo. A gente pode pensar, por exemplo, em jogadores de futebol ou então atores dos Estados Unidos, ou então qualquer tipo de desportista, que eles têm salários enormes e isso não se dá através da exploração do trabalho de outra pessoa. Vamos pegar o Neymar. O Neymar ele possui uma renda salarial muito alta, só que ele não explora o salário de ninguém, o trabalho de ninguém. O dinheiro que ele ganha vem do trabalho dele como desportista. Assim a gente pode pensar em diversos atores dos Estados Unidos. Outra figura também que ele aponta que surge são os diretores executivos das empresas, que recebem bônus milionários nos tempos atuais, conforme os resultados que eles produzem. Então, o panorama do capitalismo no século XXI que ele aponta é justamente o de que as desigualdades sociais estão se tornando cada vez mais crescentes e isso levando a um futuro que talvez possa ser bastante problemático, em especial para as camadas mais pobres. E o nosso quinto livro é O Fim da História e o Último Homem, obra que foi publicada no ano de 1992 e foi escrita por Francis Fukuyama. Essa é uma obra bastante polêmica, muita gente discorda dela, questiona ela, em especial pessoas que a gente pode colocar no espectro político de esquerda, e isso é bastante claro porque o Fukuyama ele é subidamente uma pessoa que a gente pode colocar no espectro político de direita e ele discorda de muitas questões que são pertinentes ao pensamento de esquerda. Essa obra foi escrita ali do final da Guerra Fria, na época um pouco depois
da queda do Muro de Berlim, então seria uma das primeiras obras a tentar explicar esse novo mundo que surgia após o fim da Guerra Fria. O que o Fukuyama aponta é que a dialética história, ou seja, essa ideia de que você tem desde os primórdios uma ideia de tese, antítese e síntese sendo formada ao longo dos tempos, e isso pegando também dentro de uma vertente até mesmo marxista, de que você teria um conflito de ideias sociais sobre qual seria a melhor forma para o ser humano viver, e isso politicamente, economicamente. O Fukuyama aponta que essa história, ou seja, essa dialética histórica, ela chegou ao fim. E o fim dela se deu quando o ser humano chegou à tese da democracia liberal. Não haveria então uma antítese à democracia liberal, porque ela seria a melhor forma que o ser humano possuiria de viver, porque ela permitiria a liberdade, permitiria que as pessoas possam escolher os governantes, possam tirá-las do poder, que permite ao ser humano alcançar o seu melhor potencial, fazer aquilo que bem entende da sua vida. E é uma obra bastante criticada porque muitos dizem que seria um tratado de futurologia, né? Que o Fukuyama está falando que essa dialética histórica acabou, mas não se sabe como será o mundo daqui a 100, 200 anos, se haverá ou não algo que superará a democracia liberal enquanto modelo social, econômico e político. Mas no que tange a nossa discussão, o Fukuyama ele aponta que a democracia liberal seria o final dessa dialética histórica. Ele não considera que todos os países vão adotar esse modelo, e sim que esse seria o modelo ideal para o ser humano. Uma sociedade, o interesse de uma sociedade de adotar esse modelo ideal já seria uma outra discussão. E é justamente uma discussão que é bastante relevante para a gente pensar nos nossos tempos atuais, ainda mais quando, após uma certa renovação da democracia, na década de 1990 por muitos países, a gente tem visto regimes totalitários, autoritários, começando a ressurgir em diversos locais. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.